Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora na Rádio Atitude Popular. Por aqui, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 10 horas, 5 minutos, está começando, está no ar. Democracia no ar. Marina Valente, bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Bom dia a você que está no Facebook curtindo, comentando e compartilhando. Vocês também são comentaristas desse programa. A gente já está aqui com o nosso convidado de hoje. Estamos esperando aqui a dupla dele, que ele convidou aqui, o Valdir Pereira, mas o Dr. Gerson Marques, que é procurador do trabalho, que vai falar com a gente sobre as garantias penais dos dirigentes sindicais, já se encontra presente. Então, seja bem-vindo, Dr. Gerson. Muito obrigado, Marina, Esdras e Jonathan. É um prazer estar aqui outra vez, principalmente para discutir esse assunto tão importante que é a criminalização do movimento sindical. O doutor Gerson não para, né? Ficar atividade atrás de atividade. A gente tem que estar junto aí com o movimento sindical. Enfim, vamos conversar sobre isso, mas por enquanto a gente vai para o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Na noite do dia 27 de março, 2 dos 3 ônibus da caravana de Lula no sul do país foram alvo de tiros e pedradas, uma espécie jogados na estrada para diminuir a velocidade e facilitar a emboscada. A produção, tá difícil entender o seu texto aqui. O fato aconteceu entre as cidades de Queda do Iguaçu e Laranjas do Sul, no Paraná. A caravana Lula pelo Brasil na região sul tem sofrido uma série de agressões desde que o seu início. Seus integrantes foram atingidos por ovos e pedras, como o ex-deputado federal Paulo Frateschini. Não tá aguentando não, Jonathan Neto. Eu vou ter que rir. Como é que pode um produtor desse, Jonathan Neto, que teve sua orelha dilacerada por uma pedra atirada por um opositor na cidade de Chapecó? Já em Foz do Iguaçu, o padre Idaderino Alflen, de 64 anos, levou uma pedrada na cabeça e foi atropelado por uma motocicleta, um padre, hein? Minutos antes do pronunciamento de Lula. Representantes do coletivo de advogados e advogados pela democracia entregaram hoje, dia 28 de março, ao Ministério Público denúncias sobre os crimes praticados contra a caravana de Lula na região sul. O CAD está elaborando também uma denúncia da negligência policial em relação a essas agressões nos 3 estados da região sul, nos 3 municípios e 3 estados da região, dos 3 estados da região sul, que será entregue à Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Segundo a assessoria do ex-presidente Lula, o Paraná foi o único estado da federação de todos os percorridos pela caravana a não fornecer uma escolta policial para a comitiva de ônibus. E quase não sai essa notícia, Jonathan Neto. Atitude Popular. Giro de notícias. Mas a gente tem que falar sério aqui. Cara, o que é isso, Jonathan Neto? Que país
que a gente tá virando. Onde estamos, né? Cara, tá falando que o povo tá com aquelas roupas da Ku Klux Klan, entendeu? Tá correndo atrás do Lula com uma tocha de fogo, assim. É só o que falta. Fascistas e mais fascistas. E o pior de tudo é que o ônibus é alvejado, doutor Gerson, por tiro. Se a situação fosse o contrário, se fosse Bolinha o de pessoal papel, do por PT, exemplo. o pessoal do movimento sindical que estivesse fazendo isso aí, jogando ovos, jogando pedra, eu garanto a vocês que a polícia já estava lá, já tinha prendido aí bem uns 15 já. Não, É fruto de notícia mundial, né? Não, a gente é um ex-presidente. E mesmo que não fosse um ex-presidente, é um ator político do país. Você mostra que a democracia num país não vai bem, né, quando um ator político é morto e o outro leva um tiro nas semanas seguintes. Né? Tem alguma coisa errada nesse país e não é possível. Não é questão, volto a dizer, não é questão de esquerda e de direita, não. É questão de senso, de noção, de humanidade, de entender que o nosso país está sendo entregue a sei lá o quê. As moscas, as baratas, as traças, ou o que estão querendo levar. Cara, o pessoal do Sul esqueceu que são gente, né? Faz tempo, enfim. Não são todos, não é todo o povo do Sul do Brasil que age e que pensa assim. Ao contrário, é importante destacar que os eventos do Lula tinham muito mais gente, mas muito mais gente do que esses que estavam lá para atacar e fazendo barricada. Mas não pode continuar dessa forma. Vamos em frente. O Sindicato Metalúrgico do ABC está preocupado com o impacto sobre o emprego da chamada da indústria 4.0. Vou explicar aqui o que é a indústria 4.0. É a indústria que já sai do espaço de tecnologia para além do que a gente tem hoje. É quase praticamente uma indústria toda digital, tá certo? Os trabalhadores criticam medidas anunciadas pelo governo Temer para estimular a automação do setor produtivo, mas que não consideram impacto negativo nos postos de trabalho. Eles apontam que países como a Alemanha e o Japão, que debatem democraticamente o tema há mais tempo e lideram esse processo de inovação, têm encontrado soluções como a redução da jornada de trabalho e a criação de novas vagas na economia criativa, por exemplo. O pacote de medidas apresentadas pelo governo prevê juros zero para importação de máquinas e robôs, linha de crédito subsidiado para a compra desses equipamentos e capacitação profissional. Mas o número de trabalhadores que devem operar e interagir com essas novas máquinas será cada vez menor. O sindicato pautará o tema no congresso da categoria. É isso aí, é explicado o que o Temer quer, que acabar com a raça humana. Atitude Popular. Giro de notícias. Os movimentos populares organizam dia 4 de abril uma manifestação pela liberdade do ex-presidente Lula, dia agendado para o julgamento do habeas corpus solicitado pela defesa do ex-presidente. A manifestação acontece na praça, aqui em Fortaleza, na Praça da Bandeira, a partir das 15 horas. Mas está tendo ato aí sendo organizado no Brasil inteiro e esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Aliás, nosso giro de notícias com direito à intervenção da produção. Se superou, Gomes Silva. Mas tem já várias interações aqui de ouvintes. A Creuza Souza tá mandando pra gente um okzinho assim. A Beth Silva tá dando bom dia. Bom dia, Beth. E a Creuza tá falando aqui, somos mais nós. Bom dia. E a Beth lembrando que essa questão é séria. E é mesmo, Beth, porque a única brincadeira que dá pra gente fazer aqui é com o nosso produtor, porque o resto é uma tristeza só. Tá difícil ser brasileiro, tá difícil, mas a gente vai tentando e vai lutando, que o país é nosso, não é nosso deles não. Aliás, a outra grande piada da semana é o nosso querido Temer dizendo que vai ser candidato. Só rindo, gente, só rindo. O cara não é nem eleito para síndico. Será que o PMDB não viu os números, não? Enfim, vamos lá, doutor Gerson. Você fez um seminário, né? Sobre a questão da luta das entidades sindicais e as garantias constitucionais que os dirigentes têm, né? Ainda mais agora aí com esse cenário, né? Que, enfim, se está atirando no ônibus do ex-presidente, que dirá no ônibus de sindicalistas, né? E você realizou no dia 23 de março, né? O grupo, a Conares, o grupo e o UFC realizaram no dia 23 de março um seminário para falar sobre isso, né? E reuniu especialistas para conversar sobre a temática,
que não é uma temática recente, a gente precisa dizer que a opressão aos movimentos sindicais vem de longe, inclusive em governos progressistas do PT, mas queria que você falasse um pouquinho como é que foi o evento. Olá, Marina, bom dia. Só pegar aqui o seu norte. Não é só um ex-presidente da República, né, o Lula. É o ex-presidente mais votado da história do país, um dos mais votados do mundo, né? Ele foi votado com a expressão mundial muito grande, foi um grande líder, independentemente da corrente ideológica que se possa ter, mas esse fato histórico não se pode negar. E interessante, né, sobre essa reação, isso aí é um crime que estão fazendo com a caravana, isso aí é crime, isso aí tem que ser punido, tem que ser apurado, os responsáveis têm que ser punidos, e tem que ser punidos com muito rigor. Se isso estivesse acontecendo com o movimento sindical, se fosse o movimento sindical que estivesse jogando pedras no Temer, ou jogando pedras no Fernando bolinha Henrique, de papel, não bolinha de papel, da bolinha de papel, bolinha de papel, estivesse jogando um palito, já teriam sido presos, já teriam respondido aí a ações penais. Então, esse tema foi que nos chamou muita atenção. O movimento sindical, de fato, ele vem sofrendo as repressões. Nós sabemos demais que existem limites que devem ser observados na Constituição, na legislação. Qualquer movimento social, inclusive o sindical, tem seus limites também, mas a forma como o Estado reage e impõe esses limites nos deixa preocupados e nos deixa assim também curiosos. Como é que o direito penal trata disso, né? Todo bandido tem direitos e garantias penais. Tem um contraditório, ampla defesa, tem o respeito à dignidade humana, a forma como são conduzidos e o movimento sindical, como é que ele é tratado. Então, essas dúvidas, essas perplexidades nos levaram a lançar esse seminário, que foi muito bem representado na Procuradoria no dia 23, realizamos no dia 23, o primeiro, Marina, de outros que se seguirão. Você falou muito bem, esse tema não é novo, a questão criminal no movimento sindical não é novo. Agora, a forma de tratar as discussões a respeito desse tema são novas. Nós não vemos com muita frequência, aliás, não vemos de jeito nenhum, seminários, congressos, discussões para tratar da forma como o movimento sindical ele é recebido, como o Estado enfrenta as matérias sindicais. Recebemos informações de que tem sindicalista que responde a 50 processos, não é? Quer dizer, qual é o marginal que responde a 50 processos? É muito difícil. E o sindicalista responde a 50 processos. Então, isso merece uma averiguação. Não estou, obviamente, atribuindo responsabilidade a determinado setor do Estado ou dizendo que está havendo algum desvio de conduta de autoridades públicas. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o tema merece uma apuração e merece ser melhor discutido. Então, nós fizemos um seminário, espero que realizemos outros seminários, alcançando outros temas também de direito penal do trabalho, porque, Marina, assinar carteira falsa é crime, está previsto na lei, é crime. E quantos empresários que assinam carteira falsa, nós temos notícia que foram alvo de uma ação penal? Nenhum. E é uma prática muito comum fazer uma assinatura falsa na carteira, adulterar um documento trabalhista, prejudicar o trabalhador perante o INSS. E essas práticas não são apuradas. Agora, se o trabalhador faz um movimento grevista, faz uma reivindicação, antes mesmo, a prática agora é assim, antes de o trabalhador deflagrar uma greve, já tem até decisões liminares proibindo, ou então estabelecendo uma série de requisitos de como a greve deverá ser desenvolvida. Então, nós estamos em um país democrático, né, ao menos supostamente democrático, e, no entanto, as massas sociais se veem com essas limitações, né? Agora, recentemente, nós vivenciamos aqui no Ceará o caso dos professores do ICO. Os professores sofreram uma redução de 50% nos salários. 50% é um percentual prejudicial em alta dimensão para qualquer cidadão do mundo que tenha uma redução de 50% do salário. No entanto, os trabalhadores
professores fizeram a manifestação, era natural que fizessem a resistência a essa forma, a essa redução salarial, e foram recebidos como? Foram recebidos com polícia, com cacetete, guarda municipal, né, um secretário de segurança local, que eu nunca vi essa história no âmbito municipal, né, tem até uma secretaria de segurança municipal, né, isso já é uma situação bem estranha sob o ponto de vista jurídico, porque secretaria de segurança é do Estado, não é do município. Né? E ICO tem uma secretaria de segurança. E os professores foram recebidos com bala de borracha, com tudo que se tem direito a uma reação do Estado. E era um secretário, inclusive, que estava fazendo, estava à frente da ação, né? E teve professor espancado, né? Eu vi as imagens, né? Gestão. Pois é, então essas situações nos deixam assim bastante preocupados. E enquanto Estado também, né, eu sou do Ministério Público, enquanto Estado eu também me preocupo e a gente tem que analisar essas situações. Eu não tenho competência penal. O Ministério Público do Trabalho não tem competência penal. Somos o único Ministério Público que não tem competência penal. Doutor Gerson, e essa coisa do Rio de Janeiro com a intervenção militar é um vislumbre de como isso pode acontecer caso hajam, por exemplo, no país grandes greves ou grandes mobilizações? Não existe uma preocupação em relação a isso? E existe talvez um poderio maior dos militares em agir contra, de repente, um dirigente sindical do que se a gente estivesse lidando com a polícia normal, enfim, numa outra situação? Marina, o que está acontecendo no Rio, e há uma possibilidade que aconteça algo semelhante aqui no Ceará também, não é? Eu ainda sou muito cético com relação a esse tipo de medida que o Estado vem a fazer. Chama o Exército, aí o Exército exerce ali a sua função por 6 meses, a bandidagem vai para um lugar, vai para o outro, o Exército sai, a bandidagem volta. Então essa medida ela tem que ser acompanhada de outras medidas, ela não resolve o problema não. E tem que ser, o Estado precisa se mostrar mais duro nessas situações. A bandidagem está muito solta. Agora, não se pode dar o mesmo tratamento ao sindicalista, que tem um emprego certo, tem de fácil localização, todo mundo sabe onde ele mora, todo mundo sabe onde ele trabalha, todo mundo sabe onde é a sede do sindicato, todo mundo conhece, tem todos os dados de todos os diretores dos sindicatos. Então, são pessoas de boa índole. O sindicalista ele é um trabalhador. Ele não é um bandido, ele é um trabalhador. O máximo que ele pode estar é de licença do seu serviço para poder desempenhar a atividade sindical. Então, ele é um trabalhador, ele não é um bandido. Então, ele tem que ser tratado dignamente dessa forma. E o que eu tenho recebido de informações de sindicalistas é que, no entanto, eles são tratados como se fossem bandidos pelos órgãos de repressão do Estado. Eu já vi muito. Não é? De repressão do Estado. Aí é que tem alguma coisa. Então, nós precisamos saber, afinal de contas, quais são as garantias que o sindicalista possui. Eu como jornalista sindical, já acompanhei, inclusive, dirigente. Fiquei na praça, claro, não dentro da cadeia, mas já acompanhei dirigente trancafiado dentro de cadeia depois de movimentos de greve sem ele ter feito absolutamente nada. É desse nível. Bom, o Rafael Feitosa está perguntando quais são as perspectivas para o trabalhador. Rafael, desculpa, é que eu estou ainda recuperando uma gripe, às vezes o outro fica batatinha aqui. Para o trabalhador após a reforma trabalhista. Eu acho que também nesse sentido, né, nesse recorte das garantias de luta que ele tem com essa reforma. Eu acho que acrescentando aqui na pergunta do Rafael. O trabalhador, ele enfrentou aí, aliás, vai enfrentar ainda. Ele padeceu de uma reforma trabalhista muito grande, muito profunda, e ele precisa se organizar. Eu acho interessante que de toda a reforma trabalhista eu vi alguns trabalhadores felizes porque acabaram a contribuição sindical. Então eu vi os trabalhadores felizes. E isso nos entristece, quer dizer, a reforma foi tão grande, trouxe uma desgraceira tão grande, uma precarização enorme, e o trabalhador vai ficar feliz com um dinheiro, um dia de salário que é tirado uma vez no ano
na sua conta. Que quando vale o mais sindicato ou menos dá um uma retorno. cerveja que ele vai deixar de tomar, só isso. A comparação, né? Uma cerveja, porque a cerveja é muito importante, né? Também. Né? Mais umazinha que você deixa menos no ano. Tá vale a valendo, pena o tá valendo, sacrifício, tá né? valendo. Vale a pena o sacrifício, né? Que é para o sindicato, né? Conquistar a cesta básica dele, né? Conquistar as licenças que ele precisa, né? Conquistar um auxílio, os auxílios, a PLR, né? Quer dizer, por um salário, né? Às vezes é plano de saúde, né? Uma assistência médica, odontológica, né? E vejamos, um plano de saúde, ninguém consegue um plano de saúde com desconto de um dia de salário no seu contra-cheque, né? Mas a reforma foi grande, nós agora que estamos começando a perceber o impacto da reforma. O impacto vai ser muito maior e eu lamento que os trabalhadores ainda estejam muito omissos, eles só vão perceber o tamanho desse impacto da reforma, talvez em 2019 para 2020. Eu não sei se ainda vai ser tempo. Agora mesmo, este ano, Maria, nós estamos passando, né? Vamos ter aí umas eleições, né? As eleições presidenciais. É hora dos trabalhadores se organizarem, porque a questão trabalhista, ela passa também pela questão política. Então, os trabalhadores precisam se organizar antes que o Michel Temer seja reeleito, né? Ele vai ser candidato aí, né? Não sei, além dos familiares, quantos votos ele teria, não é? Mas a gente não sabe dos também... ministros dele. Talvez dos ministros Aqueles dele, que a gente não né? conhece, porque não ouve falar. Mas além desses votos aí, além desse risco, a gente não sabe o que a estrutura superior de poder está preparando para nós, né? Vai que de repente nem sequer eleição tem, né? Um outro Pode golpe de acontecer. Estado, né? Mais um golpe de Estado, né? Não sei, nós não podemos descartar nada, nós estamos passando por uma insegurança jurídica muito grande, não podemos confiar no Supremo Tribunal Federal, não podemos confiar no Congresso Nacional, não podemos confiar na Presidência da República, ou seja, não podemos confiar nos poderes. Nossos poderes, eles estão nos repassando a mensagem de insegurança, então só tem um caminho: ou a sociedade se organiza ou ela implode. É verdade. O Antônio Cavalcante está dando informação interessante aqui pra gente. Ele diz que o nome da cidade é Laranjeiras do Sul, no sudoeste do Paraná. E esse município tem o maior assentamento do MST da América Latina, conhecido como Ireno Alves, além de terras indígenas do povo Caiagã e Guarani. Lembra daquela fotografia, tela famosa do fotógrafo Sebastião Salgado, os trabalhadores rompendo a cerca e cortando arame farpado? Foi feito nessa região na ocupação da área que pertencia a um grande agricultor. Vai ver, Antônio Cavalcante, que é justamente a rebordosa dos grandes agricultores, né? Porque inclusive viu-se que tinha várias pessoas ligadas a partido de direita lá, tacando as pedras, já pegaram as fotos, né? Enfim. Não suportaram a luta do povo, ficaram incomodados com isso, entalado na garganta, resolveram se vingar agora. Pode ser. Enfim, triste. O Raimundo da Nota dizendo aqui, show! Aí o Miguel Eduardo Torres, Miguel Torres, tá aqui acompanhando a gente. Miguel Torres, um abraço, Miguel Torres. Tá dizendo, parabéns pelo programa e pela escolha do entrevistado, a luta faz a lei. A Beth Silva está lembrando aqui pra gente que a retirada dos direitos dos trabalhadores que estavam garantidos na lei nos leva à luta. E disse, fora Temer, Beth, sempre. A gente não pode esquecer de mandar embora. Eu quero aproveitar aqui, Marina, se você me permite, mandar aqui um grande abraço para o Miguel Torres e dizer que é um dos grandes sindicalistas que eu conheci aqui no país. Quiser que nós tivéssemos mais pessoas envolvidas, compromissadas com a defesa do movimento sindical, dos trabalhadores. Miguel Torres realmente é um grande nome do sindicalismo nacional. Precisamos, aliás, de muitas lideranças, né? O Adair Bezerra também, lá do Sindipan de Maracanaú, está dizendo, parabéns, doutor Gerson, pela luta em defesa dos dirigentes sindicais. Nós aqui do Maracanaú temos orgulho em tê-lo como procurador. Obrigado, hoje eu não durmo mais. Sempre um doce, o Adair. Cheiro grande, Adair. Bom, vamos agora para o nosso break e depois a gente volta. Democracia no ar. É isso, você está conferindo, assistindo, vendo, né, ouvindo o programa Democracia no Ar, um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB,
Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Oxô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, a página do Daniel Pirro Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado, tá? Por você estar fazendo reverberar esse programa aí por muito e muito tempo. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais um minutinho e a gente volta em definitivo com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Só um minuto. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses. Alô Parlamentar! O senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu a preservação da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Se essa matéria fosse uma matéria pacífica, esse projeto já teria sido aprovado há bastante tempo. Ele é de 2007. Se nós tivéssemos, senhor presidente, aqui fazendo um debate sobre indicadores econômicos e sociais para definir a nova abrangência dos incentivos fiscais e a atuação da SUDENE, eu acredito que nós construímos um consenso. Porque nós temos, em cada estado, em cada região, regiões desenvolvidas e regiões extremamente pobres. E espero que a gente tenha condições de construir um entendimento em torno desses indicadores para que no dia de amanhã, ao invés de nós estarmos aqui votando região contra região, nós possamos votar em torno de um projeto que integre o Brasil. O projeto foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça e acabou sendo retirado de pauta pelo relator, senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, em função da grande polêmica em torno do tema. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora são 10 horas 31 minutos. Voltamos. Segunda parte do programa Democracia no Ar. Marina? Eu tô me divertindo horrores, Jonathan Neto, porque o nosso produtor já entrou na Semana Santa geral. Ele tá assim, tipo, total, completamente crazy. Mas o Miguel Eduardo Torres está dizendo, obrigado, doutor Gerson. Quem nos dera se o Brasil e nossa justiça tivesse uns 10 Gersons, o Brasil estaria com certeza em outro patamar. Obrigado, Miguel. E a gente está com um sindicalista aqui para uma entrevista, né? O Jonathan Neto já está aí no ponto, ou tentando estar no ponto. Vamos tentar ir. Nós vamos receber aqui no programa, através de uma ligação no celular, o presidente do Sintramonte, o Evandro Pinheiro. Ele vai fazer uma pergunta aqui no ar para o doutor Gerson aí, sobre a questão aí do evento, que ele inclusive esteve lá acompanhando. Bom dia, Evandro. Tá me ouvindo? Evandro? Bom dia, Marina. Bom dia. Você quer conversar com o doutor Gerson? Diga lá. Sim, bom dia, doutor Gerson. Bom dia a todos que fazem um programa Democracia Participativa. Bom dia, doutor Gerson. Temos aí umas lutas já travadas com diversas greves em todo o estado. E nós vemos que a polícia cada vez mais reprime os trabalhadores, tá? Mesmo com toda a situação legalizada, com editais lançados, com os prazos determinados por lei, né, nós se deparamos com a polícia militar que vai para cima e coloca os trabalhadores para trabalhar de qualquer forma, mesmo desobedecendo uma Assembleia que deveria ser soberana. Já que nós temos uma lei para ser seguida, né, eles também deveriam acompanhar a lei e defender e entender que aquilo é uma Assembleia de Trabalhadores. E aí nós ficamos sem amparo, né, quem procurar numa hora dessas, vendo que o trabalhador for obrigado a entrar para trabalhar nos canteiros de obra,
mesmo com toda a legalidade? Essa é a minha pergunta, doutor Gerson. Pois não, Evandro... É quase um desabafo a pergunta, né? Porque é verdade, Evandro, acontece e muito. O Evandro é um dos sindicalistas que tem um histórico de atividade muito intensa, é um grande sindicalista aqui no estado do Ceará. Evandro, existem medidas judiciais, né, que precisam ser utilizadas com mais frequência, não só na Justiça do Trabalho, como também na Justiça Comum, inclusive na Justiça Penal. Obrigar alguém a trabalhar, Marina e Evandro, é trabalho forçado. A Constituição proíbe o trabalho forçado. Mesmo que a ordem parta de um tribunal, ou parta de um juiz, ou que venha da polícia, não pode, isso é trabalho forçado. O trabalhador não pode ser obrigado a trabalhar. Existem outras consequências. Pode ser que a empresa o demita, né, faça a rescisão contratual, dependendo da situação, pode ser justa causa, né, se a greve for declarada ilegal ou abusiva, mas obrigar alguém a trabalhar, isso não pode, isso é trabalho forçado, é proibido pela Constituição. E dentro da sua indagação também, eu lembro que eu já tive outras ocasiões de conversar com o meu dileto colega Evandro, né? E o Evandro tem dito o seguinte, né? Às vezes a polícia se exacerba no cumprimento de ordens judiciais e às vezes ainda não tem nem sequer uma ordem judicial, a polícia aparece no canteiro de obras, aparece junto aos trabalhadores e tange, né? Esse o termo, tange os trabalhadores para dentro da empresa. Evandro, eu sugeriria ao movimento sindical que, principalmente esse movimento sindical que tem essa atividade mais reativa, mais incisiva, essa atuação mais incisiva, que se cerque também de provas para uma oportuna discussão judicial e talvez até responsabilização das autoridades do Estado que tenham se exacerbado no exercício do poder. Uma medida simples, agora muito comum, é a utilização de drones, não é? Um drones, o quê? Você compra hoje um drones por R$3.000. Cima, né? Então você você filma por isso, cima. porque a gente conseguir prova filmando um policial de perto. E os drones, pois é, né? E os drones têm inclusive zoom, certo? Não é um equipamento caro, é um equipamento barato. Quem estiver controlando o drone não precisa estar perto, porque tem drone aí que ele filma, né? E a pessoa pode controlar a uma distância de alguns quilômetros, inclusive, né? 1 ou 2 quilômetros, basta 1 quilômetro aí de distância e filma o que está acontecendo, né? Filma os fatos, o drone filma, ele grava. Esta é uma dica para obter provas futuramente para uma oportuna discussão judicial. Belíssima ideia que o doutor Gerson está dando. Grande dica que ele está dando. Obrigada, Evandro, pela sua participação. Doutor Gerson, eu queria também perguntar sobre a questão da lei antiterrorismo, né? Que está servindo aos montes para a criminalização do movimento progressista do país, né? Não só o movimento sindical, mas o movimento popular, né? Como é que isso funciona e como a gente continua mantendo o nosso direito de luta mesmo com uma lei dessa, né? Que parece mais uma não lei do que uma lei. O Evandro fez ali um desabafo, né? Eu vou fazer um desabafo também aqui. Não é uma confissão, então pode ficar no ar. Esse tema da criminalização do movimento sindical é um dos temas mais sensíveis que tem, porque ele vara a história. E enquanto ele varou a história, varou os anos 40, os anos 50, 60, 70, 80, a reabertura política, e agora novamente, né, nunca deixou de existir na realidade sindical a criminalização do movimento sindical, a forma como o Estado reage às ações sindicais. Então eu esperei, Marina, que nesse nosso evento de criminalização do movimento sindical e de garantias penais do movimento sindical, eu esperei uma presença mais maciça do movimento sindical, não é? E, no entanto, nós tivemos uma boa participação do movimento sindical, mas não foi uma participação maciça. Eu acho que o movimento sindical ele deveria ter era a oportunidade que a gente tinha de discutir com o juiz federal, com o Ministério Público Federal, discutir com o Ministério Público Estadual, que são as pessoas encarregadas de apurar esses crimes e julgar esses crimes, e tirar muitas dúvidas, entre elas a questão do terrorismo,
Porque realmente eu sei que tem aí uma tendência de alguns setores do Estado de que se juntarem qualquer uma multidãozinha de trabalhador já pode ser configurado, não é? Algumas autoridades já querem configurar como atos de terrorismo e não é. Não é o ato de terrorismo, não é só a junção de várias pessoas, tem uma série de outras qualidades para configurar um ato sindical como terrorista. E o sindicalista não é terrorista. Não é? Se porventura, pode ser que excepcionalmente o movimento sindical também passe um pouquinho, né, dos limites, às vezes até por uma falta de controle da multidão. Pois é, isso eu também queria saber. Por que a justiça criminaliza de repente um dirigente por uma ação que é uma ação de massa? Porque você não consegue controlar, por exemplo, uma manifestação com 8 mil trabalhadores na rua. Não dá. Sempre tem um ou outro que desgarra. Aí você vai deixar de fazer? E aí é preciso que o movimento sindical, né, o trabalhador, aliás, os trabalhadores, eles têm que se conscientizar de que o excesso de um pode comprometer o movimento sindical dos outros. Aí, às vezes, por excesso de 2, 3, a justiça acaba declarando todo o movimento abusivo, não é? Que é claro, não estou fazendo nenhuma crítica, mas uma análise. É preciso que a justiça também faça uma análise mais profunda e crítica do que foi este excesso. E não se deixar, a justiça não pode se deixar levar por notícias sensacionalistas que por vezes saem na grande mídia. A justiça não pode basear ao julgar por notícias sensacionalistas. E nem a polícia, nem as autoridades públicas, porque às vezes a notícia é publicada de uma certa forma, com uma determinada dimensão, quando se vai apurar, se vê que não é exatamente daquela forma como foi publicada. Aliás, não é? A greve é um movimento muito antipático, ninguém gosta de greve. Não é? O próprio trabalhador não gosta de greve, o sindicalista não gosta de greve, porque para deflagrar uma greve requer muitos cuidados, muito empenho, dinheiro, né? Muito dinheiro, agora que o movimento sindical está quebrado, físico. Né? Esforço físico. A mulher do sindicalista detesta a greve, porque ele vai para a greve, falta um mês depois, não é? Então detesta a greve. A sociedade, né, que usufrui de um serviço que é paralisado, ela também não gosta da greve, o empresário não gosta da greve, o Estado não gosta da greve. Então é um movimento extremamente antipático, mas às vezes ele é necessário. Os trabalhadores às vezes entendem que é necessário e resolvem deflagrar a greve. Então uma situação desta extremamente excepcional, extremamente antipática, ela precisa ser analisada com muito cuidado. A gente está aqui com uma entrada grande de jornalistas sindicais, todos eles bastante curiosos com a temática. A Val Castelo está falando assim: boa, copiando a dica para a utilização do drone nas assembleias. E o Val Gomes está falando: a perseguição política no país pode, na sua opinião, ser intensificada também contra as ações sindicais? Val Gomes, jornalista da CNTM. Val Gomes, eu acho que essa intensificação vai começar pelo movimento sindical, né? A retaliação, vão querer calar o movimento sindical, porque o movimento sindical é quem consegue organizar ainda, puxar a sociedade para a rua. Não tem outra pessoa não, é o movimento sindical. E a retaliação vai vir em cima do movimento sindical. A questão da contribuição sindical, justamente o ano pré-eleitoral, 2017, a finalidade foi essa, foi esvaziar o movimento sindical para impedi-lo de fazer uma luta não só trabalhista, mas uma luta também política, porque nós sabemos do peso que o movimento sindical tem nas questões político-eleitorais. O Edmundo Pascoal está perguntando do outro evento que você realizou, ainda está rendendo ali a quitação anual. E ele está perguntando, olá, em resumo, o que vem ser a quitação anual? Eita, aí vamos ver lá. Aí eu vou pedir aí grande. Umas 2 horas, mas eu vou tentar resumir o seguinte. A nova lei, né, a lei da reforma trabalhista, no artigo 507B, ela traz o seguinte: é possível que empresas, os empresários e os trabalhadores submetam ao sindicato as suas contas. Então vamos supor, a empresa levou o trabalhador e pede que o sindicato homologue todas as contas de 2017. Veja, a empresa não demitiu o trabalhador, não despediu o trabalhador. Então, se o sindicato olhar as contas, verificar as contas, realmente não tem nenhuma pendência não, e dá uma quitação. E o trabalhador volta, continua trabalhando. No final de 2018, é possível que a empresa novamente leve o mesmo trabalhador e diga: olha, eu quero zerar essas contas, não quero mais estar devendo nada a ele.
Aí chega ali, apresenta todas as contas, o que pagou, o sindicato dá a quitação, pronto. Então perceba que em 2017 foi dada a quitação, a empresa não deve mais nada. O trabalhador não pode mais nem ir a juízo reclamar, porque é uma quitação com eficácia liberatória. E no 2018 também é a mesma coisa, Marina, que nós vivenciamos, né? Teve uma lei em 2009 que estabeleceu uma regra de quitação para as empresas que prestam serviços de água, luz, né, telefone. Todo ano a pessoa, o consumidor, precisa de uma declaraçãozinha da empresa de que não tem mais nenhum débito, nenhuma mensalidade pendente. Então a mesma coisa, trouxeram esse raciocínio para as relações de trabalho. E mensalmente não, anualmente é possível que o sindicato, juntamente com o trabalhador, deem à empresa esta quitação anual. Agora veja bem, só para finalizar, essa quitação anual não é obrigatória, é uma faculdade. É uma faculdade para o empregado, ele aceita se quiser, é uma faculdade para o empregador, a empresa utiliza-se deste mecanismo se desejar, e é uma faculdade também do sindicato. O sindicato também não está obrigado a prestar esse serviço de quitação, não. Então é uma faculdade para os 3 sujeitos envolvidos. Agora, aquela quitação que é feita lá no RH, diretamente entre empregado e empregador, aquela quitação, a validade é bem baixinha, porque ela é perfeitamente discutível. Pode-se discutir o assédio que o trabalhador sofreu durante lá na prestação de contas do RH, pode discutir o erro que ele foi influenciado, uma coação, uma ameaça. Então tudo isso pode ser discutido. Por isso que aquela quitação feita no RH é a quitação mais frágil que se tem. De certa forma é como se ela fosse um novo tipo de homologação, né? Podemos dizer assim? Podemos dizer isso, né? O 477 ele foi revogado, né? Em parte, nesta parte da assistência do sindicato, e aí ficou a quitação anual. E a Justine Silva está falando 13 neles, e o Val Gomes está perguntando de novo, o que foi pior para o trabalhador, a terceirização ou a reforma trabalhista? Tudo veio no contexto. Pode escolher todas as respostas acima. Exatamente, porque veio a terceirização, a reforma trabalhista, a terceirização na realidade está dentro da reforma trabalhista, e veja bem, a reforma trabalhista, Marina e ouvintes, não terminou. Reforma trabalhista ela não terminou. Ainda tem uns projetos de lei piorando a reforma trabalhista. Inclusive uma PEC, que é a PEC 300 de 2016, né, já muito bem encaminhada, já contando com a simpatia deste mesmo Congresso Nacional. E essa PEC ela piora ainda mais as condições de trabalho. O negociado sobre o legislado, né, o enfraquecimento do movimento sindical. Então, a reforma trabalhista ainda não acabou. Não é hora de lutar apenas contra a reforma de 2017, mas também lutar para se precaver das reformas que estão sendo engendradas por aí. Doutor Gerson, já que a gente está falando de reforma trabalhista, está tendo uma série de decisões de tribunais, inclusive revendo a questão do imposto e revendo algumas coisas que a reforma colocou, enfim. Em decisões judiciais específicas de processos de trabalhadores. Eu queria que você fizesse um pouquinho desse comentário, dessa forma que alguns juízes estão tendo de analisar a reforma, se você acha que vai ser uma coisa permanente, se acha que vai ser uma resistência que vai perdurar e que talvez contamine os tribunais aí do país todo, enfim. Você enxerga alguma luz nessas decisões que estão sendo tomadas? Eu vou fazer uma análise jurídica, né? A política, todo mundo sabe que essa reforma trabalhista, o quanto ela afetou o movimento sindical, inclusive de uma forma abrupta, né, sem nenhum tempo de adequação, de adaptação do movimento sindical, né? Se vai mudar o modelo de custeio, era necessário, pelo menos que se tivesse um prazo, né, digamos, 1 ano, para o movimento sindical se adequar a essa nova forma. Porque aquele prazo de 120 dias para a vigência da lei não foi suficiente, o movimento sindical estava crente de que uma medida provisória viria tratar da matéria, né, e não veio de fato, né? Aliás, Marina, eu sempre disse para o movimento sindical, olha, não virá essa medida provisória. Essa medida provisória não vai tratar do custeio sindical. E o movimento sindical apostou de que ela iria tratar, sim, do custeio. Resultado, não tratou do custeio sindical, lamentavelmente, né? Poderia ter regulado melhor. Agora, estão saindo algumas decisões liminares, né? Eu ainda sou muito cético com essas decisões, porque o texto legal, estou fazendo análise só jurídica, na política, o texto legal, ao menos para mim, é muito claro.
ele diz, ó, precisa de autorização prévia e expressa. E aí, tentando salvar o movimento sindical, foram construídas aí umas teses, né, de que a Assembleia pode autorizar o desconto, né? Então, estão tentando construir essa tese. Né? Tem outra tese também de que contribuição é imposto, o imposto não pode ser mudado por uma lei ordinária, né? Inclusive, estive agora recentemente conversando com o tributarista, né, me inteirando da matéria, e também ele é muito cético, ele diz, claro que pode, né? Claro que pode. Tributarista, né? Não sou eu que não sou tributarista. Então eu fui perguntar a um tributarista mesmo, autor de livros e tudo mais. E o que o movimento sindical pode fazer? Olha, não se encantem com essas liminares. Essas liminares são providências apenas emergenciais, elas podem cair a qualquer momento. Eu aconselho o movimento sindical, sindicalistas, né, os sindicatos que tiverem conseguido a liminar, não usem esse dinheiro. Deixe guardado em uma conta, porque se depois tiver que devolver esse dinheiro, pelo menos tem o dinheiro lá guardado e poderão devolver. E as assembleias, doutor Gerson, que estão sendo feitas, ou acordos em convenções coletivas? Estão no mesmo barco? Estão no mesmo barco, né? Para os associados, não, para os filiados, né? Eu acho até, uma opinião minha pessoal, eu acho que as assembleias vinculam por força do estatuto. Agora, sem serem filiados, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Já tem decisões do TST. Aí, falando nisso, Marina, agora saiu, né? Eu também estou alertando ao movimento sindical, né, para ter cuidado com essas liminares. Não use esse dinheiro agora, porque liminar pode cair. Não use esse dinheiro agora, não. Então, já começou a cair. Já tem decisão do presidente, o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, já começou a caçar essas liminares. Não é isso agora, já nesta semana, né, que estamos vivenciando. Já começou a caçar essas liminares. Então, a saída para o movimento sindical, não é, dentro desse contexto legal, não sou favorável à lei, mas enquanto lei a gente tem que cumprir a lei, né? E a saída para o movimento sindical ou vai trabalhar junto ao Congresso Nacional para modificar esse sistema. Eu sei que a luta não é fácil com esse Congresso que se tem aí, ou vai cuidar de se reestruturar, se reaproximar da base, porque algumas direções se afastaram da base. Isto é fato. Se tornaram mais burocráticas, se tornaram direções de gabinetes, né? Algumas, né? Não estou dizendo todas, não. E isto acarreta um problema de legitimidade com a classe trabalhadora. Então eu preciso voltar e conversar com o trabalhador, convencê-los a contribuir para o seu sindicato. Eu até preparei um material que ainda está tramitando, né? Aliás, a gente estou colhendo mais fontes, mais elementos, para mostrar ao trabalhador as vantagens que tem de ele ser sindicalizado, ou as vantagens que tem de ele contribuir para o movimento sindical. Precisamos dela em cartilha. Pois cara, em cartilha. Então eu estou elaborando esse material, né, para poder ajudar nesse processo, mas ainda não consegui avançar para dizer, a Assembleia pode autorizar esse desconto para todo mundo, ou então a negociação coletiva pode autorizar esse desconto para todo mundo. Nos termos da lei, como ela está colocada, gostando ou não dessa lei, o que ela diz, tem que ser autorização prévia e expressa. A Beth Silva está falando, perseguição ao movimento sindical. Verdade, Beth. Grande. É mesmo. E o Val Gomes está perguntando qual a importância nesse contexto de o movimento sindical lançar candidaturas próprias para o parlamento. Muito bem, Val Gomes, né? As perguntas aqui são todas muito importantes. Não é realmente o pessoal que tem uma consciência sindical, uma preocupação com o movimento sindical, isso é muito bom. Os nossos ouvintes são bacanas, e isso se deve muito também ao sucesso da rádio, né? E ao seu sucesso. Obrigada. Marina, ao seu sucesso. Inclusive do Ezra, que também escreveu umas coisas erradas no início, né? Não ele faz. Mas isso é só porque ele está em clima de feriado. A gente perdoa, feriado, foi levar a filha na chuva, na faculdade, voltou. Mas veja bem, voltando aí ao Val Gomes, é necessário que o movimento sindical lance candidatos. Não é? É necessário, veja bem, essa reforma trabalhista ela passou porque nós cidadãos, não tínhamos pessoas suficientes lá no Congresso Nacional que representem
as minorias, que representam os pobres, que representam os trabalhadores, que representem os minusválidos. Então isso levou não só a reforma trabalhista, mas uma série de outras leis que vieram por aí, não é, que se chama de leis desbocadas. É um termo técnico que se tem muito utilizado. Como é que é o nome? Repete. Desbocadas. Desbocadas. Desbocadas, né? É um termo muito utilizado pelos espanhóis, né? No sentido de dizer aquelas leis que não tem muito pé e cabeça, que são distanciadas da sociedade, né? Então são leis desbocadas. Agora nós precisamos, depois que foi levada essa paulada no trabalhador, né, na cabeça do trabalhador, na cabeça dos sindicalistas, agora é preciso tomar consciência e começar a fazer a contra-revolta. Revolta não no sentido de violência, né, mas uma revolta cultural, uma revolta eleitoral, né, uma resistência eleitoral, uma resistência política, tem que trabalhar neste ponto. E aí é preciso que o movimento sindical, dentro de si, Marina, esqueça algumas divergências que possui. Sim. Dê uma pausa nas divergências, as divergências que existem entre uma central e outra, entre uma ideologia sindical e outra ideologia. É preciso que se dê uma pausa nessas discussões para poder trazer um discurso unificado. Um discurso que já era para se ter um discurso unificado. O movimento sindical precisa perder as suas vaidades neste instante, precisa trabalhar mais próximo do trabalhador e se juntar uma entidade com outra entidade. Se unir, é preciso se unir. Você veja que o capital ele é unido. Quem é desunido é trabalhador, mas o capital ele é unido. É verdade. Né? Então eu acho que a importância aí de lançar candidatos, tipicamente do movimento sindical, trabalhista, eu acho importante, com um adendo. Quem for candidato precisa assumir o compromisso de que vai defender a causa operária. Não vai esquecer da gente. Não vai esquecer, porque às vezes o sujeito chega lá e a primeira coisa que faz é esquecer do seu histórico, né? Do seu passado. E ainda tentar justificar, o que é pior, né? O que é pior. Bem, a Beth Silva está falando, vamos dar uma resposta nas próximas eleições. E a Val Castelo está dizendo, unir o que há em comum entre as centrais é um caminho. Queria fechar a última perguntinha, doutor Jéssica, a gente já estourou o tempo. O Jonathan Neto já fica me olhando assim de rabo de ouro, não vai terminar esse programa não. Mas é porque é uma coisa muito comum aqui no Ceará, durante os processos de greve, que é os interditos proibitórios dados em excesso, que faz o sindicalista ficar a umas 10 ruas de distância do local de trabalho, né? E é uma forma de criminalização da luta e dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. São os malditos proibitórios, né? Como se chama aí na prática, né? Hoje em dia, quando o trabalhador anuncia a greve, já tem interdito. Não precisa mais nem sequer deflagrar a greve. É interessante como os interditos têm sido concedidos, né, em liminares, antes mesmo de deflagrar a greve. Pensou em fazer greve, pronto, né? Já está proibido. Então, você diz assim, olha, preventiva. Eu nunca vi, né, essa medida contra o movimento trabalhista. Já se presume que será violento, já se presume de que esse movimento vai invadir propriedades das empresas, né? É um raciocínio que eu acho ainda deturpado, mas que tem pego, né? Tirando as situações excepcionais, acho que interditos antecipatórios não primam pela democracia, nem pela valorização do trabalho, nem das reivindicações coletivas. Datíssima venha. Então, veja bem, que medidas os sindicatos precisam fazer para combater os interditos? Interditos são comuns no país todo, em todas as áreas. Fazem isso também, como fazem aqui? Fazem isso no Pará, no Recife, em São Paulo, né? Então é preciso que o movimento sindical comece a reivindicar mais, a questionar mais judicialmente, com mais propriedade, com mais teses, mais segurança jurídica. Eu vejo muito que no âmbito dos tribunais, as teses sindicais, elas não são enfrentadas com muita propriedade, tirando as exceções, né? De vez em quando a gente vê um advogado muito bom, uma banca de advocacia muito boa, né? Tem um Inocêncio Uchoa da vida, né? Tem os Carlos Chagas da vida, né? Enfim, tem uns sindicatos aí, uns advogados realmente que tem umas teses muito boas. Mas, de um modo geral, eu sinto muita falta da construção de teses nos tribunais.
né? E isso acaba prejudicando o movimento sindical. Enfim, a gente está chegando aí ao final do nosso programa. Considerações finais, doutor Gerson. Considerações finais não devemos baixar a cabeça. O movimento sindical, a principal arma dele é a zoada, né? É o barulho. Tem que fazer zoada. Vai para as redes sociais, vai para os rádios. Esse rádio aqui está de parabéns, né? Enquanto não fecham, né? Com esse país aí meio maluco, né? Olha, vez ou outra, né? A gente recebe já uns haterzinhos se indignando com a gente. Pois é, quero desejar a todos, Marina. Estamos na Semana Santa, né? Uma semana iluminada, de muita santa, mas depois que ela passar, que não seja mais tão santa assim, né? Vamos à luta. Vamos à luta. Obrigada pela sua presença, doutor Gerson. Obrigada a vocês que estiveram nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho, levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Obrigada a vocês que estiveram no Face, curtindo, compartilhando e comentando. Vocês são comentaristas fantásticos para esse programa. E queria também desejar a vocês uma Semana Santa de muita luz. Para quem é de fé, para quem não é também de muita luz e muito descanso. Que vocês não comprem esses ovos de Páscoa caríssimos, que não vale a pena. É um desperdício de dinheiro. Dá para comprar muito mais chocolate, fazer muito mais festa com mais barras. Não vamos cair nessa do capital. Não entre nesse jogo. E a gente vai interromper a nossa transmissão ao vivo amanhã e na sexta-feira, mas vai ter aí reprise de programa para quem tiver assim com muita saudade da gente, querendo ficar sintonizado. Amanhã vai ter o quê, Chico? Chico Lopes, PCdoB. PCdoB, entrevista que a gente gravou com ele aí, repetindo, inclusive, onde ele previa na entrevista a possibilidade do Temer ser candidato. Ele já ventilava que tinha essa conversa. E a outra entrevista de sexta-feira, o Jonathan Neto, com Ailton Lopes, do PSOL. Olha aí, a gente tem aí, então, na quinta e na sexta, muita luta nesse programa aqui, transmitindo para vocês esses 2 programas gravados. Mas depois que acabar o feriado, a gente volta aqui com gosto de gás. Né não, Jonathan Neto? Com certeza. Obrigada a todos vocês. Beijos, amores, e até lá. Democracia no ar. É isso, recado dado aí com a Marina. E você conferiu, acabamos de ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação dela, Marina Valente, produção dele, Esdras Gomes, locução comigo e técnica também, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pior Bezerra, páginas aí do Facebook, e você também que compartilhou o programa aí desde o início, se não na metade, enfim, que está compartilhando ou compartilhou. Muito obrigado a todos e a todas. Sendo assim, desejo a você uma ótima Semana Santa e segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, a gente se encontra numa nova edição do programa Democracia no Ar, aqui para todos e todas. A gente se fala, bom dia, boa tarde, boa noite, até lá. Democracia no ar. Atitude